Essa questão 4, ela diz assim: suponha que o tempo em meses decorrido para o exame de processos administrativos no âmbito do TCM São Paulo tem distribuição de frequências conforme a seguir. E como é quase uma praxe aqui da banca FGV, ela apresenta a tabela no formato horizontal. É lógico que fica bem mais fácil trabalharmos cálculos e etc. com a tabelinha no formato vertical. Veja que aqui ele apresentou as classes de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, são 5 classes. E aqui ele chamou apenas de frequências 2, 6, 9, 12, 3, referindo-se obviamente à frequência absoluta simples, Fzinho I. Vamos construir aqui a nossa tabela para trabalharmos com ela, tá ok? Para trabalharmos com ela. Então, coluna das classes. De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 e de 8 a 10. Ótimo. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer um trabalho mais completo. Na hora da prova, obviamente, você ia dar uma olhadinha com calma nas alternativas de resposta para saber se conseguiria rapidamente matar aqui a questão, tá? Mas veja que ele fala em mediana, olha lá, ó. Ele fala em mediana, ele fala em média, tá? Ele fala em assimetria. Então, você, para conhecer pelo menos a situação de assimetria do conjunto, você tem que saber, pelo menos, o valor de duas medidas de tendência central, entre média, moda e mediana. Se você conhecer, tá, o valor de pelo menos duas delas, você já tem condição de afirmar se a distribuição é assimétrica à direita ou se ela é assimétrica à esquerda, ok? Então, a letra A falou de mediana, a letra B falou de média. Então, aí o que você vai fazer? Você vai trabalhar com cálculo de média, cálculo de mediana. Já que estamos aqui na chuva, eu vou aproveitar o ensejo e vou calcular também o valor da moda. Tudo bem, gente? Então, comecemos com a média aritmética do conjunto. Esse trabalho, olha aqui para mim, por favor. Esse trabalho de saber calcular média, moda e mediana de uma distribuição de frequência, eu vou ser bem sincero com vocês, isso aí tem que ser um negócio que já está automatizado na sua mente. Não é mais para ficar pensando, e agora, o que é que eu faço? Não, você já deve ter feito isso tantas vezes, que joga no piloto automático e sai resolvendo ali na maior velocidade possível e com segurança. Porque cálculo de média, moda e mediana é o beabá da estatística descritiva, tá ok, gente? É o beabá. Ah, professor, não sei direito ainda. Então faça o curso básico com o professor Sérgio Carvalho. Vai aprender bem direitinho e vai ganhar velocidade de resolução, tá ok? É o básico, cai em toda prova. Vamos lá, gente, vamos lá. A coluna das frequências que ele nos deu é esta aqui, 2. Segunda classe, a frequência é 6. Terceira classe, a frequência é 9. Quarta classe, a frequência é 12 e aqui temos 3. Já posso aproveitar, fazer o somatório do Fzinho I para descobrir Nzinho, número de elementos do conjunto. 2 com mais 6, 8. 8 e 9, 17. 17, 20, 32. Pronto, aqui está o Nzinho, número de elementos do conjunto. Professor, eu quero calcular a média aritmética desse conjunto. Primeiro passo, vamos construir a coluna dos pontos médios. Repare bem que todas as classes aqui têm a mesma amplitude, Hzinho igual a 2. Neste caso, só preciso me preocupar em descobrir o ponto médio da primeira classe. Entre 0 e 2, quem é que está no meio? É o 1, e daí eu saio somando. Mais Hzinho, com mais 2, 3, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9. Está construída a coluna dos pontos médios. Tá? Está construída a coluna dos pontos médios. Professor, eu fiz as suas aulas aí do curso básico e aí você mostrou uma maneira alternativa de fazer contas mais rápidas e chegar mais
agilmente ao resultado, ao cálculo da média aritmética da distribuição. Como é que era mesmo? Vamos lá, gente. Método da variável transformada. Pegue os elementos do conjunto original, representados aqui pelos pontos médios originais, e aí, vamos lá, subtrai do ponto médio intermediário. Escolhi esse 5, bem aqui, está bem no meio. Ponto médio menos ponto médio intermediário, dividido pela amplitude das classes. Isso aqui vale quando todas as classes tiverem a mesma amplitude. Dividiu por 2 e com isso vamos chegar ao que eu vou chamar de YI ponto médio transformado. Você segue essa sugestão quando todas as classes tiverem a mesma amplitude. Tá? Ponto médio menos ponto médio intermediário sobre a amplitude da classe. E quando você adota essa sugestão, não há que perder tempo. Do lado daquele ponto intermediário, ponha o 0. Abaixo do 0 é 1 e 2. Subindo agora, menos 1 e menos 2. Pode fazer as continhas se quiser, mas não precisa perder esse tempo. Na sequência, vamos construir a coluna do Fzinho I vezes YI. Veja como são contas mais simples. 2 vezes menos 2, menos 4. 6 vezes menos 1, menos 6. 0 vezes qualquer coisa é 0. 12 vezes 1 é 12. E 3 vezes 2 é 6. Aqui você, ao fazer o somatório dessa coluna, você já mandou esse 6 aqui embora com esse menos 6. 12 menos 4, 8. Olha o somatório quanto é que deu. Tá? E agora eu pego este somatório dessa coluna e pego o nzinho, número de elementos do conjunto, e divido um pelo outro. O numerador é o 8, o denominador é 32, e o resultado desta conta é y barra média da variável transformada. Dá para simplificar. Divide todo mundo por 8, fica 1/4. E 1 sobre 4 é 0,25. Professor, esse 0,25 já é a média da variável original que eu estou procurando? Não. Esse 0,25 é y barra média da variável transformada. Então agora eu tenho que trabalhar com essa coluna de transformação da variável. Exatamente. Veja, pegamos o conjunto original e primeiro nós subtraímos de alguém, depois nós dividimos por alguém. Fazendo o caminho de volta e invertendo as operações que nós fizemos nessa coluna, veja, primeiro foi subtração e segundo foi divisão. O inverso agora, de trás para frente, primeiro vai ser o inverso da divisão, que é o produto vezes 2. Quanto é que dá? 0,25 vezes 2 dá 0,5. E agora? Agora é o inverso da subtração, que é a soma, mais 5, 0,5 mais 5, 5,5. 5,5, finalmente aqui, é a média aritmética do conjunto original, tá? Do conjunto original. Professor, foi rapidinho mesmo, tá? Professor, não entendi muito bem esse método aqui. Precisa, então, você acompanhar as minhas aulas do curso básico de estatística descritiva. Este é um método que acelera a sua resolução. Olha aqui para mim. E na hora da prova, e sobretudo de uma prova de estatística, o que mais falta nesse momento é tempo. Se você conhece os caminhos de atalho, você tem a obrigação de utilizar todos eles, para que você saia da prova dizendo, beleza, consegui fazer a prova no tempo razoável. Vamos para frente. Calculamos a média. Agora eu quero calcular a moda. Vamos lá. Quero calcular a moda. Procure, portanto, qual é a classe modal. A classe modal, professor, eu sei como encontrá-la. É a classe de maior frequência absoluta simples. E a maior frequência absoluta simples é 12. Então a classe modal é esta penúltima classe. Feito isso, eu já tenho que saber como calcular o ΔA e o ΔP. ΔA vai ser a diferença 12 menos Fzinho I da classe anterior. 12 menos 9, 3. ΔP é a diferença 12 menos a frequência simples da classe posterior.
No caso, 12 menos 3, 9. Então, já sei quem é ΔA e ΔP. E sabendo quem é ΔA e ΔP, eu vou aplicar a formulazinha da moda de Kizubach, que diz limite inferior mais ΔA sobre ΔA mais ΔP, tudo isso vezes a amplitude da classe. Então, teremos que a moda será igual a... Quanto é o limite inferior da classe modal? Quanto? 6. Ah, professor, joia. 6 mais. Quem é ΔA e ΔP? Nós já verificamos. ΔA ficou sendo 3. Aqui aparece de novo, mais ΔP ficou sendo 9. Tudo isso vezes a amplitude da classe modal, que é 2. Fazendo as nossas continhas, nós chegamos a 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 12 é meio. Meio com mais 6 é 6,5. Calculamos, portanto, o valor da moda dessa distribuição de frequências. Professor, agora eu quero saber o cálculo da mediana. Vou jogar a fórmula aqui. Mediana é igual limite inferior mais N sobre 2 menos FAC, vou dar um destaque, da classe anterior sobre Fzinho I, frequência simples da classe mediana, tudo isso vezes a amplitude da classe. Para eu aplicar esses dados, eu preciso antes descobrir qual delas é a classe mediana. Professor, mas nós não havíamos descoberto que a classe modal é a penúltima classe? Classe modal é aquela de maior Fzinho I. Não necessariamente a classe modal terá que coincidir com a classe mediana. Não necessariamente. Para calcularmos a classe mediana, você constrói o Fzinho AC. Fzinho AC e Fzinho I são iguais na primeira classe. Então aqui você repete o 2. Somando com a diagonal, 2 com mais 6 são 8. Somando com a diagonal, 8 com mais 9 são 17. Somando com a diagonal, 17 com mais 12 são 29. Somando com a diagonal, 29 com mais 3 são 32. A garantia que eu tenho que acertei as contas é que o Fzinho AC termina sempre com o mesmo valor de Nzinho, número de elementos do conjunto. E agora, professor, agora pegue a fração da mediana. A fração da mediana é N sobre 2. Agora não interessa se o N é par ou é ímpar, porque estamos diante de uma distribuição de frequências. Se o N é 32, o N sobre 2, a fração da mediana, N sobre 2, é 16. Então você vem com esse valor 16 na sua cabeça e começa a perguntar lá de cima: 2 é maior ou igual a 16? Não, professor. Continua perguntando. 8 é maior ou igual a 16? Não. Próxima pergunta. 17 é maior ou igual a 16? Sim. Quando a resposta é sim, você procura a classe correspondente, que neste caso é a terceira classe, e aí você afirma: estamos diante da classe mediana. E uma vez reconhecendo qual é a classe mediana, você aplica a fórmula da mediana. Limite inferior de quem? Da classe mediana. Fzinho I de quem? Da classe mediana. Hzinho de quem? Da classe mediana. O único elemento da fórmula que não se refere à classe mediana, e sim à classe anterior, é esse aqui, Fzinho AC da classe anterior à classe mediana. Repare também que não houve a coincidência entre classe modal e classe mediana. A classe modal foi a quarta e a mediana foi a terceira. Não tem problema de nada. Vamos lá, aplicando a fórmula. Moda será igual a... mediana será igual a limite inferior da classe mediana, 4, mais Nzinho sobre 2 é 16, menos
FAQ da classe anterior, vamos procurar. A FAQ da classe mediana é 17, da classe anterior é 8. Menos 8, sobre F'zinho I, frequência simples da classe mediana, quanto? 9. Traga para a fórmula. Tudo isso vezes a amplitude da classe, que é igual a 2. Fazendo todas essas continhas, você vai encontrar aqui mediana igual a 5,78. Valor da mediana, 5,78. Então vejam que nós já havíamos encontrado o valor da média aritmética, que foi 5,5. Vamos juntar aqui os três valores. Vamos juntar aqui os três valores. Média, 5,5. Ó, moda 6,5, mediana 5,78. E agora, professor, se você quisesse fazer uma análise da assimetria desse conjunto, olha para cá, ó, você sabe que a média deu o valor mais baixo das três, a média, 5,5. A mediana ficou com o valor intermediário. A mediana ficou com o valor intermediário, 5,78. A moda ficou com o valor maior dos três. A moda foi 6,5. Ah, professor, então já sei, ó. É mais ou menos nesse formato aqui, ó. É isso. Por que é nesse formato? Porque a seta puxa a média está sempre pertinho da seta, a mediana está no meio e a moda está no topo, no ponto mais alto da curva. São as três frases de localização das medidas média, moda e mediana. A seta puxa a média, a mediana está no meio e a moda está no topo. E como a seta aponta para a esquerda, nós temos uma curva assimétrica à esquerda ou de assimetria negativa. Assimétrica à esquerda ou de assimetria negativa. Pode ver que uma das alternativas, salvo engano, fala que é uma distribuição de assimetria positiva. Não vai ser a nossa resposta, portanto. Vamos olhar as alternativas de resposta. Tem uma D de dado que diz assim, ó, a mediana da distribuição está entre 5,5 e 8. É um valor que está entre 5,5 e 8. Vamos lá, quanto foi que deu a mediana? A mediana aqui, ó, deu 5,78. É um valor compreendido entre 5,5 e 8? Sim, está perfeita a letra D de dado. Marque resposta da questão D de dado.